Olá pessoal, existe um vestibular internacional chamado IB. O aluno pode optar em fazer essa prova no nível mais básico, Standard Level, ou no nível mais elevado, High Level. Tudo vai depender do tipo de instituição que esse aluno quer ingressar. Essa questão que aí está é tirada do nível mais elevado, High Level, onde o aluno aplica, ele faz 3 tipos de prova. Essa questão é tirada do tipo chamado Paper 2, a prova 2, onde essa prova o aluno usa apenas a calculadora. E ele tem que usar a calculadora que foi devidamente certificada pelo IB. E um dos modelos utilizados é esse que aí está, a Casio FX CG50. E é esse modelo que eu vou usar para resolver essa questão, ok? Então, à medida que eu resolvo a questão, eu também estou te ensinando como manusear essa calculadora. Então, eu pedi meu filho, que o inglês dele é bem melhor do que o meu, que ele fizesse a leitura dessa questão. Ele gravou um áudio e me enviou. The displacement in centimeters of a particle from an origin O at time t seconds is given by S of t equals t squared cosine of t plus 2t sine of t, where t goes from 0 to 5. Letter A. Find the maximum distance of the particle from O. Letter B. Find the acceleration of the particle at the instant it first changes direction. Pronto. A questão está basicamente pedindo o seguinte. A letra A quer que a gente determine qual é a maior distância que essa partícula tem da origem. A partícula que descreve essa função horária. Note que essa função horária, de acordo com a questão, ela é válida apenas para o instante entre 0 e 5. Então, como a leitura diz, o tempo está dado em segundo e essa posição, o espaço, está dado em centímetros. Então, como resolver essa questão? Como achar essa maior distância usando a calculadora? Então, o que eu vou fazer aqui seria simplesmente o seguinte. Eu vou digitar aqui nessa linha essa função horária, só que com as devidas substituições. Onde tem a letrinha T, eu vou lá colocar na calculadora a letrinha x. Então, lá na calculadora eu vou digitar x ao quadrado vezes cosseno de x mais 2x vezes seno de x, onde o x vai estar entre 0 e 5. Ficou claro? Então, fazendo isso aí, como é que vai ficar na calculadora? Então, eu vou digitar aqui x, o x está ao quadrado, que multiplica o cosseno de x, então está aqui multiplicando o cosseno de x, mais 2x, vou colocar aqui, 2x, que multiplica o seno de x. Então, está aqui o seno de x. Pronto. Acabei de digitar a função. Só que eu substituí a letra D pela letra x. O que eu vou fazer agora é apertar esse botão executar 2 vezes. Você nota que quando eu aperto a primeira vez, ele coloca essa linha. Só que eu quero que fique em cima. Eu quero executar essa função. Coloca aqui, aperta aqui a seta direcional. E sim, agora eu vou apertar executar. Na hora que eu apertar executar agora, vai sair o gráfico dessa função. Então, assim está o gráfico da função. Quando eu olho para essa função, eu fiz o gráfico dela me preocupando naquele trecho que ela é definida, de 0 a 5. Então, está aqui, de 0 a 5. Ele quer que a gente determine qual é a maior distância que essa função teve da origem nesse intervalo de 0 a 5. Essa questão pode ser uma pegadinha, um aluno pode pensar, é o ponto máximo, não é a maior distância. Não. A maior distância nesse caso é o ponto mínimo. Mas, professor, é negativo. Não importa. Quando eu falo distância, eu considero ela em módulo. Então, o que eu estou interessado? Em achar qual é o valor do y. Vamos chamar vértice. Aqui não é parábola, mas vamos chamar vértice. Do y desse vértice do ponto mínimo. Porque esse y do vértice é que vai me fornecer a maior distância que ela teve da origem. Mas, professor, como é que eu vou achar as coordenadas do ponto mínimo? Você vai fazer o seguinte. Você vai apertar esse botãozinho aqui, chamado de Shift, apertei, e você vai apertar aqui, tem um G Solve. Você aperta o F5. Quando aperta F5 é como se estivesse apertando o G Solve. E assim eu fiz. Quando eu fiz isso, surgiu, quer achar máximo? Não, quero achar o quê? Mínimo. Então eu vou apertar o mínimo que está debaixo, o botão que está debaixo dele é o F3. Então na hora que eu apertar o F3, a função vai me dar o valor mínimo da função. O valor mínimo que ela assumiu nesse intervalo foi menos 16,51. Então, eu posso dizer para vocês que a distância máxima no intervalo de 0 a 5 que a função assume é 16,51. Assim,
a letra A dessa questão está resolvida. Mas está faltando, cara, a letra B. O que a letra B está pedindo? A letra B está pedindo qual é o valor da aceleração no primeiro instante em que a partícula muda de direção. Então, no primeiro instante que ela muda de direção, ele quer saber qual é o valor da aceleração. É muito importante que vocês saibam que quando você tem a função horária do espaço em função do tempo e pega a derivada primeira, você vai achar a função horária da velocidade. Se você calcular a derivada primeira da função horária da velocidade, você vai achar a da aceleração. É muito importante que você perceba que a aceleração é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Porque para achar a aceleração, eu tenho que derivar o espaço duas vezes. A primeira vai me dar a velocidade, só a segunda que vai me dar a aceleração. Então, quando a questão me pergunta qual é o valor da aceleração no primeiro instante em que a partícula muda de direção, é como se a questão estivesse me perguntando qual é o valor da derivada segunda daquela função no primeiro instante em que a velocidade muda de direção. Professor, a velocidade não, quando ela muda de direção. Por que eu confundi com velocidade? Porque quando a partícula muda de direção, ocorre uma mudança no sinal da velocidade. Ou a velocidade deixa de ser positiva e passa a ser negativa, ou vice-versa. Ou deixa de ser negativa e passa a ser positiva. Então, para determinar em que instante essa partícula muda de direção, basta analisar em que instante a velocidade troca de sinal. Aí você diz, mas professor, como é que eu vou fazer isso? Eu digo, simplesmente analisando o gráfico. Como assim? Vou lhe explicar aqui uma coisa. Você já sabe que a derivada primeira do espaço é a velocidade. Muito bem. O que você talvez não saiba é que quando uma função cresce em um intervalo, naquele intervalo que ela cresce, a derivada primeira dela é positiva. No intervalo em que uma função decresce, a derivada primeira dela é negativa. Em se tratando de função horária do espaço, a derivada primeira seria a velocidade. Então isso significa dizer que, se a função está crescendo, a derivada primeira, como é a velocidade, é positiva. Se a função decresce, a derivada primeira, que é a velocidade, é negativa. Conclusão. Nesse ponto aqui de máximo, é o primeiro ponto no instante, no intervalo de 0 a 5, em que a partícula muda de direção. Por que ela muda de direção? Porque a velocidade deixou de ser positiva. Por que eu sei que é positiva? Porque a função está crescendo. E a velocidade passou a ser negativa. Por que eu sei que ela passou a ser negativa? Porque a função passou a decrescer. Então, se eu quero saber qual é o primeiro instante em que a partícula muda de direção, basta eu determinar qual é o x responsável em essa função atingir o valor máximo. Então, isso quer dizer que eu vou atrás das coordenadas do ponto de máximo. Professor, como é que eu faço? Eu já disse para vocês. Você vai apertar esse botãozinho aqui, que é o Shift, apertei. Em seguida, você vai apertar o G, sobe, que é o F5. Assim, apertei. Note que agora eu tenho o máximo e mínimo. Naquela hora eu estava atrás do mínimo, agora eu estou atrás do máximo. O máximo está debaixo do F2. Então agora eu vou apertar F2. Quando eu apertei F2, ó, você nota que ele marcou, e ele me disse que o x, que essa função é máxima, vale 1,5198. Então eu acabei de achar em que instante, pela primeira vez no intervalo de 0 a 5, a partícula muda de direção. É no instante 1,5198 segundos. Professor, então está respondida a letra B? Eu digo, não está respondido, porque a questão não quer saber o valor do instante. A questão quer saber o valor da aceleração nesse instante. Então, como é que eu vou descobrir o valor dessa aceleração? A aceleração é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Então, o que eu quero descobrir? O valor da derivada segunda dessa função nesse instante. Professor, onde é que eu acho a derivada segunda? Você vai apertar aqui na calculadora o menu. Você aperta o menu. E eu quero que você venha aqui para a parte aqui, Matrix, onde a gente faz todos os cálculos, a maioria dos cálculos. É o 1. Você vai apertar aqui o 1, em seguida aperta executar. Aí no caso já foi direto. Beleza, onde é que está aí derivada? Onde é que aparece derivada aí? Você vai apertar aqui esse botãozinho OPTN, tá aqui, eu apertei. E note que bem que apareceu o cálculo. Note que debaixo do cálculo tem um F4, então aperta F4. Você nota que aqui é a derivada primeira, que é a derivada segunda. Eu quero acessar quem? A derivada segunda. Então, vou apertar aqui o F3. É o F3 que está debaixo da derivada segunda. Então, tá lá, derivada segunda. O que eu vou colocar aqui? A função que eu quero calcular a segunda derivada.
Qual é a função que eu quero calcular a segunda derivada? É essa daqui. O que eu vou fazer é, onde tem t, eu colocar x. Vai ficar x ao quadrado vezes cosseno de x mais 2x vezes seno de x. Então, vamos escrever isso aqui. Vamos lá. Vou escrever, vai ficar x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 2x, tá aqui, ó, 2x, vezes o seno de x. Vamos colocar aqui seno de x. Pronto. Note que quando eu fiz isso na calculadora, eu disse, eu quero calcular a derivada segunda dessa função. Mas ela quer saber em que instante, qual é o x que eu quero saber o valor da derivada segunda. Então, para isso, eu preciso indicar aqui na calculadora que x é esse. É exatamente aquele instante em que a partícula mudou de direção. Inclusive, eu anotei ele aqui. É 1,5198. Vamos colocar 1,51. Vamos lá, o que mais? 98, vou botar logo aqui as casas decimais, a calculadora que vai fazer mesmo, 55, anotei aqui, casa decimal demais, 318, pronto. Ninguém vai reclamar por falta de precisão. O que eu faço agora? Eu aperto o botão executar. Na hora que eu apertar esse botão executar, ele vai me dar o valor da derivada segunda daquela função, que é quem? A aceleração, nesse instante. Apertando o botão executar, está aqui a resposta, menos 8,9194. Isso significa dizer que no primeiro instante em que a partícula muda de direção, o valor da aceleração da partícula é menos 8,91 centímetro por segundo ao quadrado. Espero que você tenha gostado e aguarde mais vídeos sobre questões de vestibulares internacionais. E, pessoal, até mais para vocês.